Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 13 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão aqui hoje são eles: a Maria Eduarda, aniversariante do dia, parabéns Maria Eduarda, o Diego, o Isaac, o Antônio, a Jamile, o Vinícius, o Cauã, a Natiene, o Rafa e a Tayla. Os demais alunos, no caso só o Igor, né, está faltando hoje, porém a aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, enviado aos alunos que faltaram e os que estão presentes também, até porque eles podem dar uma revisada no conteúdo antes de fazer o Tarefa São Paulo, certo? 28ª aula do 3º bimestre, conteúdo poliedros, parte 2. Vamos lá? Conteúdo poliedros. Objetivos: identificar a quantidade de vértices, faces e arestas de um poliedro convexo. Identificar alguma relação entre a quantidade de vértices e faces de um poliedro e o número de arestas. Classificar um poliedro conhecendo apenas o seu número de vértices e arestas. Então vai ficar um pouco mais difícil agora. Agora às vezes vai falar para você e você não vai ter o desenho da imagem e vai ter que descobrir o que é. Sei. Dos polígonos aquele, né? Posso. Eu acho que eu coloco de novo. Habilidade EF06MA18. Reconhecer, nomear e comparar polígonos considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros. Para começar, o artista inglês David Herbert, sei lá como se pronuncia, eu acho que é assim, David Herbert, projetou e construiu 3 grandes esculturas ao ar livre para o Zabel Park, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Uma dessas esculturas é um cubo gigante composto por 6 faces e 384 painéis de cobre e aço inoxidável. Esse cubo foi concebido foi concebido em homenagem ao jogo de xadrez árabe. Certo? Olha aqui a figura. Qual forma geométrica ela tem? Cubo. Um cubo tem quantas faces? Não. 6 faces. Cada face dele é o quê? Quadrado. Muito bem. Foco no conteúdo. Vale lembrar que um poliedro é a reunião de um número finito de polígonos. Não é infinito, tem fim. Chamados faces. São os lados dele, né? É exigido que cada lado de um desses polígonos seja também lado de apenas um outro polígono. E ainda que o encontro de 2 faces distintas do sólido seja uma aresta comum, um vértice ou vazia. Os lados desses polígonos são chamados de arestas do polígono e os seus vértices chamados de vértices do poliedro. Eu falei errado aqui. Arestas do poliedro. E os vértices são chamados de vértices do poliedro. Esse texto eu achei bem confuso, mas preste bem atenção.
Isso aqui é uma face, certo? Sim ou não? Sim. Ele fala que essa face tem que fazer com uma outra face ao lado. E esse risco que separou as duas faces é chamado de aresta ou vértice? Aresta. E o vértice é o biquinho que liga, né? Tô olhando na televisão aqui, ó. Esse aqui é o vértice. Esse aqui é uma face. Esse aqui é outra face. E a junção das duas faces é chamada de aresta. Muito bom. Continuando. Olha aqui então, que nem eu estava explicando lá, né? Esses laterais são chamados de face. E a lateral de cima? Face também. E a lateral aqui do fundo? Face também. Então tudo que é lateral é chamado de face. Tá bom? Tudo que está azul aqui é chamado de face. E a junção, que dá esse risquinho aqui na junção, é chamada de aresta. Então tudo que você está vendo de verde aqui é aresta. O vértice é os cantinhos, certo? Esses são os vértices, tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? Vinícius, como que é o nome disso aqui? Vértice. Cauã, como que é o nome desse risquinho verde? Isso, aresta. Diego, como que é o nome dessa lateral? Face, muito bem. Todo mundo pegou bem, né? Essa parte? Então vamos lá. Atividade 1. Determine o número de faces, arestas, vértices e por quais polígonos é formada a figura a seguir. Então preste bem atenção. Primeiro, vamos determinar quantas faces ele tem. Quantas faces? Depois, nós vamos descobrir quantas arestas ele tem. Depois, vamos descobrir quantos vértices ele tem. Calma, Isaac. E, por fim, vamos descobrir quais são os polígonos que ele tem. Polígonos são figuras planas. Quais figuras planas formam ele? Não é quantidade, daí você vai falar nome. Se é quadrado, triângulo, retângulo, redondo, círculo, sei lá. Tá bom? Vou apertar pause, 4 minutinhos para vocês responderem. Continuando então. Faces. Quantas faces acharam? 5. Vamos ver, ó. Tô com o sólido na mão aqui. 1, 2, 3. Ué, só tem 3. As laterais é 3, mas daí tem a base do fundo, 4. Com a base da frente, 5. Para quem não viu, para quem está assistindo pelo YouTube, ó, tem uma na lateral do lado, tem essa na lateral aqui, tem uma embaixo, 3. Aí tem a base do fundo e a base da frente. E aí dá total de 5. Muito bom. 5 faces. Alguém pensou diferente? Diego chegou a 5 faces também? Eu também cheguei a outra. 5 faces. Alguém eu tinha falado, eu acho que mais, não lembro só. Agora, aresta. Aresta é a junção das faces. Vamos contar aqui no sólido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Tá? Um jeito, ontem minha filha estava estudando isso aqui também. Olha o que ela fez. Ela fez assim: 1, 2, 3. Ela sabia que tinha 3 aqui, 3 lá em cima também, certo? Aí ela falou: se tem 3 embaixo e 3 em cima, tem 6. Aí, cada vértice vai ligar um outro lá. Então tem 3 vértices, vai ter mais 1, 2, 3. Então é realmente, são quantos? 9. Parabéns, quem chegou a 9. E vértices? 6. 8 ou 6? Vamos contar? 1, 2, 3. Só 3. Do outro lado? Eu cheguei a 8 arestas. Ah, tá. Faltou de trás lá, eu acho. Faltou de trás só.
Então lá, no vértice tem 1, 2, 3. Lá no fundo tem mais 1, 2, 3. 3 mais 3? 6. Agora, ele pergunta dos polígonos. Polígonos são as laterais e faces dele, né? Ou seja, como que é o nome dessa lateral aqui? Eu sei, retângulo. É um retângulo. Ah, professor, mas ele está de curva aqui assim. É que ele está tridimensional. Se eu olhar aqui assim, pode falar. Aqui, ó, retângulo e triângulo. Isso, são triângulos e retângulos. Eu acertei, senhor? Sim, Eu tinha errado. acertou. E agora uma coisa que eu vi que o Vinícius sabia o nome. Como é o nome desse poliedro? Lembra? Já esqueceu? Prisma. Ele é um prisma. Ele é um prisma com base triangular. Certo? Ele é um prisma com base triangular. Professor, mas por que é? Lembre-se disso. O prisma tem duas bases. E quando tem uma base só? É pirâmide. Tá bom? Eu só trouxe os prismas. Ah, não, eu trouxe a pirâmide lá. Tem a pirâmide lá também. Certo? Vamos ver aqui agora a correção. Olha lá. 5 faces, 9 arestas, 6 vértices, e é formado por triângulos e paralelogramas. Ô, professor, não era retângulo? O retângulo é um paralelogramo, sim ou não? Sim. Então pode ser também paralelogramo ou retângulo. Próximo exercício. Atividade 2. Em dupla, só que não. Vocês completarão a tabela ao tentar descobrir alguma relação de igualdade entre a soma do número de vértices, faces e arestas em cada poliedro dessa tabela. Então vamos lá. Vou pegar o cubo aqui. Ai, cuidado, senhor. Nós vamos ter que fazer aquela tabela, né? Vamos preencher junto comigo? Agora quem quiser fazer ela, aperta o pause para vocês. Não, eu acho. Não? Ah, eu acho que eu Vamos resolver primeiro. daí- Então vamos lá. Deixa eu escolher um aluno aqui. Hoje é dia 13, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você vai responder primeiro, Isaac. Pode deixar. Isaac, esse cubo aí, tem quantos vértices nele? Vértice é o que mesmo? Ih, já esqueceu. Você vê, não, eu esqueci. Tenta olhar nele e lembrar o que é vértice. Vértice. Isso, esse biquinho. Quantos vértices tem no cubo? Conta aí. Assim, cada aqui tem. Não, no cubo inteiro, isso. 1, 2, 3, 4. Então, 8. O de cima também vale? Só conta uma vez, não pode contar mais de uma vez ele. 8? 8. Muito bem. Tem 8. Quantas faces tem esse cubo aí? Opa, você olhem bem. 1, 2, 3, 5. 5. Espera, deixa eu contar. Quantos? 1, 2, 3, 4. 6. 6. É que eu esqueço. Quantas arestas ele tem? Aresta. 1, 2, 3, 4. 4. 12? 12. Muito bem. Escolhe um coleguinha agora. Daqui. Deixa eu ver. Antônio. Pirâmide de base quadrada. Infelizmente eu não tenho ali, Antônio, pra gente ver. Então eu vou desenhar ela, tá? Ela tem uma base quadrada embaixo e todas as pontas dela sobem para cima. Quantas faces tem essa base pirâmide quadrangular? 5 faces. A face de baixo,
E as 4 laterais, 5, certinho. Opa, falei errado, perguntei quantas faces e marquei no lugar errado. Quantos vértices ela tem? 1, 4. 4. quantos? 4 embaixo e 1 lá em cima, muito bem. Quantas arestas ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Prisma com base pentagonal. Ele é hexagonal, não tem pentagonal também. Então eu vou desenhar o pentagonal aqui. Vai escolhendo o colega já. Quem que escolheu? Não, ele estava pedindo para ter, né? Cauã. Quantos vértices tem essa pirâmide? 6. Isso. 5 de baixo, 1 lá de cima. Quantas faces tem? 6. 6 também. Quantas arestas tem? 5, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Daí liga para cima. 6, 7, 8, 9, 10. Daí o que ele pede pra gente aqui, ó? Presta atenção. Vocês completarão a tabela ao tentar descobrir algum... Em duplas, vocês completarão a tabela ao tentar descobrir alguma relação de igualdade entre a soma do número de vértices e faces e arestas com cada polígono da tabela. Não entendi bem o que ele quer que a gente descubra. A gente preencheu a tabela. Se eu somar vértice com faces, vai dar 14. Não entendi qual relação que ele quer que descubra aqui. Eu aprendi uma coisa, presta atenção. Quando é cubo, o cubo, a sua base é um quadrado. Então o número de vértice é o dobro de vértices que tem na sua base. Certo? Então 4 vezes 2 dá 8. As faces são 6 faces. Agora, as arestas são 3 vezes o número de vértices. Certo? As arestas são 3 vezes o número de vértices. Vamos ver se funciona na pirâmide também. Da pirâmide eu acho que não é assim. Ó, pirâmide, a base, o número de vértices é a base, a quantidade de lados que tem na base mais 1. Número de faces, mesma coisa. A quantidade de lados que tem na base mais 1. E as arestas é o dobro da quantidade de... Ah, não, aqui é disfarce. Nossa, tá, era 8 mesmo? Base, acho que nós erramos aqui, ó. Não era 8 não aqui, ó. Aqui não era 8 não. Eu acho que não. Porque, ó, pra vocês verem, era 4 aqui, né? Vértice. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, porque daí sobe um para cada lado. É 8 mesmo. Certo? Agora, prisma com base pentagonal. Tem 5 lados. Então, 2 vezes 5, 10. Tá certo. Vamos lá, continuando. Olha lá. Ah, Isaac, depois, Isaac, eu volto, tá bom? Se der tempo, senão... Olha lá, vamos ver se a gente acertou. 8, 6 e 12. 5, 5, 8. As faces que tá errado aqui, eu acho. Nós chegamos a 6 aqui, não foi? É. Será que nós que erramos ou eles? Vamos desenhar aqui? Pentágono. 1, 2, 3, 4,
5, certo? E tem um vértice em cada lado. E aí vamos ver os lados. Uma para cima, 2, aqui ó, 2, 3, 4, 5. Com a de baixo 6. Aqui tá errado. É 6. Certo? Se a gente ficar na dúvida, vamos pesquisar na internet para ter certeza, para provar. Olha lá. Número de faces de uma pirâmide pentagonal. Aqui ó, pentagonal, 6 vértices, 6 faces e 10 arestas. Então tá errado lá, né? E é... não. Professor Ricardo que viajou na maionese aqui. Presta atenção no que o professor Ricardo errou. É pirâmide? É prisma, professor Cabeção. Então, ele tem 2 faces iguais. Uma em cima e outra em baixo. Então, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certinho. São 7. É prisma. 7. E os vértices, a aresta também muda. Não era 10 que nem nós tínhamos visto. É quantas? 15. Porque ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 em cima também. Aí mais uma ligando cada um. 10, 11, 12. Oh, droga. Então lá. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? E olha o que eles fizeram. Agora entendi o que eles estavam fazendo lá. Eles estavam falando para nós somar tudo junto, não é? Some o número de vértice mais o número de face. E compare com a aresta. Ó, o número de vértice, 8 mais 6 dá quantos? 8 mais 6? 14. E arestas? 12 mais 2 dá? 14. Então olha lá aqui de novo. 5 mais 5, 10. O número de arestas mais 2, 10. 7 mais 10, 17. Número de arestas mais 2, 17. Então existe uma fórmula aqui, ó. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Funciona em qualquer polígono, tá bom? Polígono não. Qualquer poliedro. Lá na sala do 7º ano, que era a sala da matemática, tem essa equação pintada na parede lá. Podem ver para vocês verem na hora que vocês estiverem lá. Oi? Por que tem a linha vermelha? O vermelho são as diagonais dentro do sólido. É uma matéria que nós vamos aprender mais para frente. Certo? Olha lá, continuando. Aplicando. Junte seu colega mais próximo, só que não, já está acabando a aula. E responde o seguinte problema. Vou responder junto. Temos as seguintes informações. Um poliedro de números de vértices igual a 7. Vértices, quantos que ele tem? 7. Entenderam essa parte? Quantas arestas tem esse poliedro? 12. Então, a aresta tem 12. E suas faces laterais são formadas por quê? Triângulos. Então, lá. E suas faces laterais são formadas por triângulos. O número de faces e o nome desse poliedro é... Então, primeira coisa, como que era a fórmula lá mesmo? Quem lembra? Vértice mais faces igual a aresta mais 2, não é? Vértices mais faces igual a aresta mais 2.
Então eu sei quantos vértices eu tenho? Sei, tenho 7. 7 mais a quantidade de face é igual. Quantas arestas eu tenho? 12 mais 2. Vamos resolver? Então imagine que o sinal de igual é uma balança. 7 mais F é igual a 12 mais 2. Quantos? Meu Deus. Nem 12 mais 2 está conseguindo fazer, turma? 14. 12 mais 2 é 14. Então imagine o seguinte, aqui é como se fosse uma balança. Eu quero deixar o F sozinho. Quem que eu tenho que tirar daqui? Quero descobrir o valor do F sozinho. Quem que eu tenho que tirar daqui? O 7. Se eu tiro o 7 de um lado, imagine que eu tirei 7 kg de um prato da balança. O que eu tenho que fazer do outro lado para a balança ficar igual? Não. Tirar quantos? 12. Não, tirei 7 de um lado, a balança fez isso. Tem que tirar 7 do outro também, para que ela fique igual. Então eu tiro o 7 daqui, um mata o outro. 14 menos 7, quantos que dá 14 menos 7? Quantas faces tem então? 7. Então ou é a letra B ou é a letra C. E agora? Eu sei que os lados são formados por triângulos. Se os lados são formados por triângulos, é uma pirâmide ou um prisma? É pirâmide. E os dois são pirâmide. Agora vai depender para mim a base. Como que eu vou descobrir quantos que tem de base? Será que a base vai ter 7 lados ou 6 lados? Então vamos desenhar aqui para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou fazer a ponta da pirâmide, lá em cima. Ela tem 7 faces. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 faces. É 14 faces? É 14 faces que eu tenho? Não, né? Não, desculpa, falei errado. 7 com mais 7 faces Não é, né? Então, como que seria, será? Vamos ver se dá 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 triângulos e mais uma base. Então, 7 faces. E a base é hexagonal. Tá? Lembrem disso. Quando você tem uma pirâmide com base quadrada, você tem 4 triângulos e uma base quadrada. Então, 4 mais 1, 5. E nesse caso, 6 mais 1, 7. Tá bom? Então, resposta correta, letra C. Olha lá. 7 vértices mais quantas faces é igual a 12 mais 2? 7 mais quantos é igual a 14? 7 mais 7 é igual a 14. Portanto, a face são 7. Olha lá. Quantas faces? Uma lá no fundo. 2. Uma aqui na lateral. 3. Uma aqui na frente. 4. Outra aqui na frentão. 5. Outra na lateral. 6. E outra grandona aqui. 7. 7 faces. Então, é pirâmide hexagonal com 7 faces. Tranquilo? O que aprendemos nessa aula? Resolvemos atividades envolvendo a quantidade de vértices, faces e arestas de poliedros. Verificamos que a soma do número de vértices e faces de um poliedro é igual ao número de arestas mais 2. Eu recomendo que vocês anotem isso aqui para fazer a tarefa São Paulo hoje, mais tarde. Vértice mais faces é igual ao número de arestas mais 2. Tá bom? Isso vai ajudar muito na tarefa São Paulo, acredito eu. Classificamos um poliedro tendo como informação
apenas o seu número de vértices e arestas. Ao saber o número de vértices e arestas, nós sabemos o seu o quê? Ao saber o número de vértices e arestas, nós conseguimos saber o quê? Quem era o poliedro. Lembrando, quando você tem uma pirâmide, é o número de lados que tem a base mais um, que é a quantidade de faces, tá bom? Número de lados da base mais um é o número da face. Quando eu tenho um prisma, é o número de lados da base vezes 3, para eu descobrir a quantidade de faces, tá bom? Vamos lá? Não esqueçam de realizar o Tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo. E quem criou esse material foi a equipe do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, e eles utilizaram as seguintes referências para poder criar esse material. Referência de imagens também. E terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e até a próxima. Tchau. Tchau.